Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista, este sábado, dia 24 de abril de 2021, connosco já o Presidente do município de Angra, o professor Alan Menezes. Muito bom dia, muito obrigado mais uma vez por estes minutinhos que dispensa a voz da terceira. Numa semana onde voltámos a ter aí uma depressão, a Lola afetou-nos aí com algum vento e com algumas chuvas, não sei se há algum registro. Felizmente nada de muito substancial, obviamente que é um tempo atípico e o problema principal está na área do setor da agricultura, particularmente quem tem vinhas ou quem tem fruteiras que estão neste momento na fase de arrebentação ali com os rebentos muito novos. Foi tudo esses aí é que sofrem os principais prejuízos, mas pronto, são daquelas contingências que a atividade agrícola tem, mas infelizmente este ano esta tempestade apareceu aqui com cerca de um mês e meio fora de prazo manifestamente, mas ainda bem que por um lado não se registaram aí problemas de maiores, às vezes temos esses problemas com as ribeiras e tal, sendo certo que muitos, e já agora fazíamos aqui um balanço, até porque estamos quase no fim também deste mandato, podíamos fazer aqui. Ou estamos no fim deste mandato, isto agora mete-se o verão e acabou. Ou seja, para todos os efeitos práticos. Muitos investimentos se fizeram ao longo dos últimos anos nas principais linhas de água ribeirinha, Cinco Ribeiras, São Bento, assim de repente que me recordo, mas há mais, o Porto Judeu, particularmente. Isso, exatamente. Nestes últimos anos, Santa Bárbara, fizeram-se grandes investimentos em ribeiras, no sentido de prevenir cheias. Contudo, nós temos um conjunto de ribeiras com problemas, ou com potencialmente problemas, que não se esgota por aí. Este é um investimento que tem que continuar ao longo das próximas décadas. A parte leste da ilha, neste momento, está relativamente bem resolvida. Continuamos a ter problemas aqui na periferia da cidade. Os riscos de inundação na zona central da cidade continuam a existir. Aquela zona ali ao lado de São Rafael e aquela ao lado do hospital, e vem pela estrada. Se houver uma chuvada grande, algum dia vai haver problemas ali. E depois temos aqui esta zona, mesmo aqui por cima do Alto das Covas, aqui para a Ladeira Branca, aqui para cima, que drena para dentro da cidade e que são potenciais perigos. Portanto, nós, apesar de todos os investimentos que têm vindo a ser feitos... Mas aí mais por águas pluviais do que propriamente por ribeiras. Sim, também temos aqui algumas linhas de água que foram construídas. A verdade é que isto antigamente eram ribeiras, ou seja, antes da cidade ser construída, seguramente que nestes vales havia grotas que, portanto, foram usadas como canadas, que se transformaram em ruas, e, portanto, a memória disso desapareceu, mas basta olhar para o terreno e para se ver que estes vales que eram drenados por ribeiras. Portanto, nós continuamos aqui no centro da cidade, apesar de tudo o que se fez, já se fez muito e já se reduziu em muito o risco de inundação, continuamos cheios de inundações e isso é um assunto que vem desde há muitos anos. Aliás, já morreu gente aqui no centro da cidade devido a cheias no século XIX e no século XVIII. Portanto, este é um problema antigo e é um problema que não está totalmente resolvido. Depois temos uma outra zona crítica, que é esta zona aqui das encostas da Serra de Santa Bárbara, desde São Bartolomeu até à Serreta, ou até às 12 Ribeiras, porque a Serreta depois já tem ribeiras muito profundas, já o risco é menor, em que, apesar dos investimentos que têm vindo a ser feitos, fizeram-se novas pontes, alargaram-se algumas ribeiras, fez-se um investimento muito grande nestes últimos 2-3 anos naquela zona, mas o risco continua a existir. Portanto, é bom que nós sejamos conscientes que o nosso concelho, devido à forma do terreno, à orografia, é um concelho sujeito a esses fenómenos, estas cheias. A título de curiosidade, quantas linhas de água tem o concelho de Angra? Sabe, professora? Bom, eu não sei assim de repente, mas seguramente passa do centro. Pois. Pensando que não, são muitas, não é? E muitas delas, ou melhor, quase todas elas, a convergir sobre os povoados. Os nossos antepassados quase sempre começaram as suas povoações junto a uma qualquer ribeira, porque como é óbvio, juntar aquela matéria-prima fundamental. Uma das determinantes era a questão da água e por isso a maior parte das nossas freguesias tem uma ou mais ribeiras que convergem quase sempre para a zona central da freguesia. E claro, quando as coisas não estão bem resolvidas do ponto de vista do escoamento, os acidentes acontecem. Depois houve aqui um período a seguir ao sismo em que as pessoas manifestamente abusaram e construíram coisas nos leitos da ribeira e as ribeiras foram apertadas porque toda a gente tentou ganhar mais uns palmos de terra em cada uma das margens
e as consequências estão aí à vista. Depois temos a questão da cidade, que é mais complexa, porque no caso da cidade as grotas, linhas de água que existiram aqui hoje são ruas, e claro... Sim, foram completamente utilizadas por outros ruas fins. E são ruas com casas dos dois lados, e portanto nós estamos a falar de uma zona densamente povoada, e quando as coisas correm mal, pois a última vez que aconteceu assim com grande magnitude foi em 2015, todos nós nos lembramos o que foi. As calçadas levantaram e as lojas inundadas e por aí fora. Relativamente àquele problema ali identificado, São Rafael Hospital, a Câmara não tem responsabilidade total sobre a jurisdição daquela zona? Como é que se resolve e ultrapassa aquilo, professor? Há um acordo feito entre a Câmara e o Governo Regional, neste caso com a Secretaria do Ambiente, que neste momento tem um projeto feito para resolver uma parte daquilo, e a Câmara tem que continuar a investir. A Câmara comprou aquela casa na ponta de muro onde a água costuma sair. Sim. E esse edifício já é da Câmara para ser demolido e ser feita ali uma bacia de retenção, exatamente para evitar que as pedras e as coisas venham para a estrada, mas depois dali para cima até à zona da Ladeira da Pateira há muito trabalho a fazer do ponto de vista da canalização e enfim, do controlo da água que corre para aquelas pastagens, para aqueles terrenos abaixo. Esse é um trabalho que o ambiente irá fazer para resolver depois um outro problema que também resultou da construção, porque quando se construiu uma parte daquele complexo que agora pertence à Casa de Saúde do Espírito Santo, e aquela zona ali, desviou-se a água de uma calha que corria ali, já era uma estrutura artificial que ali estava, para o lado da estrada, e claro, quando essa estrutura não tem capacidade de transporte, a água cai da parede, faz uma cascata da parede daquele terreno para a estrada e depois vem pela estrada abaixo. Sim, qualquer dia corre-se o risco da própria parede também dar de si, não é? Aliás, a parede já está com mau aspecto, e este é um problema que praticamente todas as vezes que chove assim com maior intensidade, depois temos uma cascata ali junto ao clube musical que vem desta questão, que é uma questão antiga, mas que para ter solução precisa mesmo de um investimento de muitas dezenas de milhares de euros, talvez centenas de milhares de euros, na resolução da vala. São sempre obras caras e complexas, não é? Sempre que se mexe numa linha d'água é de uma complexidade. Bom, para além da questão cara, do preço, há também outra questão que é muito difícil, que tem a ver com a propriedade dos terrenos. Estas linhas de água estão a atravessar terrenos privados e, portanto, todas estas obras têm que ser feitas nos terrenos de alguém, e isso gera consentimento de alguém, exatamente. Isso gera sempre aqui algumas dificuldades. Portanto, são obras difíceis, complexas do ponto de vista técnico e desagradáveis de fazer. Não seria mais fácil do ponto de vista legal, considerando, enfim, a necessidade de facto e a urgência muitas vezes de resolver esses problemas, de abrir aqui uma exceção, ou seja, é uma linha de água, as entidades públicas têm, a linha de água, independentemente do terreno onde está, a linha de água essa, obviamente, que é de acordo com o Estatuto Político Administrativo da região, a propriedade da região autónoma dos Açores. Os leitos das ribeiras são. Contudo, não se consegue chegar ao leito nem às suas margens sem passar por cima do terreno de alguém, e na maior parte dos casos, porque os terrenos avançaram sobre as ribeiras, é preciso fazer recuar paredes, e portanto isso quer dizer que é preciso fazer recuar o terreno de alguém. E portanto são obras sempre complexas estas. Enfim, vão-se fazendo, normalmente consegue-se a compreensão da maioria, mas de vez em quando há lá um conflito. Já se sabe que é mesmo assim. Ali nesta zona, hospital, para lhe fazer uma pergunta, até porque esta semana foi feito o anúncio de 6 de setembro como o dia em que há de começar a funcionar o serviço de radioterapia do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira. Falamos aqui várias vezes sobre esta matéria. Obviamente não é nem de perto nem de longe uma competência municipal, mas não deixa de ser uma valência que vai beneficiar com certeza o Conselho, não é? É uma matéria que quer a Câmara, quer a Assembleia Municipal, quer o Conselho de Ilha, ao longo desta última década, por várias vezes se pronunciou, exatamente no sentido que agora se está a concretizar. Portanto, essa é uma excelente notícia, e é também, digamos, esperamos nós colocar um ponto final num dossiê que já leva uma década de debates e de discussões, e portanto é uma matéria antiga. E a última vez que isto foi debatido, que foi num dos conselhos de Ilha do ano passado, o tempo passa muito depressa, o ano passado talvez tenha sido... Alguns foram por videoconferência, pois, não é? Se calhar foi no ano anterior. Portanto, num dos últimos conselhos de Ilha foi feito um debate, e esta matéria acabou por ser colocada na lista das coisas a fazer. Ainda bem que está feita, e
e agora esperemos que tudo corra bem e que esta valência venha para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Viu-se por aí nos últimos dias uma certa discussão, em particular, enfim, naquele muro das lamentações que são as redes sociais, sobre os méritos que o anterior governo teve na criação do espaço e até na instalação de lá da máquina, mas também os méritos ou a falta de clareza deste novo governo relativamente à forma como afinal se vai pôr a funcionar uma coisa que até agora parecia que não era possível de pôr a funcionar. Bom, o que é preciso é que funcione mesmo. Isso, exatamente. E eu creio que aqui quer os méritos, quer os deméritos, chega para todos, e portanto acho que um bocadinho para cada um. Exatamente. Fica E tudo acho que, contentado. exatamente, acho que nesta altura podemos com justiça repartir isto por toda a gente. O que é preciso mesmo é que funcione e que a solução seja estável, ou seja, que não seja uma solução que arranque e depois venha a revelar problemas, e porque estamos a falar de uma área extremamente sensível, de pessoas que estão extremamente que estão fragilizadas e cuja saúde está ameaçada, e portanto isto tem mesmo que correr bem. Uma área onde, e, portanto, infelizmente ainda padecemos muito, não é? Exato, A doença oncológica afeta muito. E infelizmente vamos padecer cada vez mais, à medida que a nossa esperança de vida vai aumentando, a probabilidade de cada um de nós vir a enfrentar uma destas dificuldades na vida também vai crescendo, razão pela qual esta é uma matéria de extraordinária importância e, portanto, é preciso que as soluções sejam estáveis e seguras. Claramente. E é isso que nós queremos. Voltamos outra vez às freguesias, professor, se me permite, porque no Porto Judeu, enfim, ali sou vizinho e passo ali com alguma frequência, vejo que aquela obra de parque de estacionamento, digamos, subterrâneo, que foi feito por baixo do pátio da escola primária, está praticamente à beira do Presidente ir lá a inaugurar aquilo, não? Bom, neste caso é a senhora Presidente da Junta. Muito bem. Façamos justiça. A questão, aliás, do Porto Judeu e de todas as outras freguesias e da Câmara, nós estamos como dissemos no princípio desta nossa conversa, estamos, enfim, a chegar ao fim do mandato e, portanto, naturalmente as obras que eram compromissos deste mandato estão-se a aproximar do fim, ou pelo menos e portanto essa é uma das obras que esperamos nós fique pronta e fique pronta com qualidade e que fique, é mais um dossiê que estava sempre em cima da mesa em todas as vezes que se falava com a Junta de Porto Judeu desde há anos sem fim, Sim, sempre se falava nomeadamente estacionamento exatamente, naquela sempre zona se falava central. no mesmo assunto, portanto é mais uma questão que se põe um ponto final e vamos partir para outra. Claro, quando se resolve um problema surge outro e, portanto, naturalmente o Porto Judeu e todas as outras freguesias vão surgir com novas ideias e novas coisas, mas esta ficou ultrapassada. Recordo-nos só, aquilo é um estacionamento com ainda capacidade para umas dezenas de Sim, aquele é um estacionamento relativamente grande, eu não sei exatamente o número de vezes, mas umas dezenas, e tem uma outra vantagem que permite dar uma nova ordem, digamos, uma nova ordenação a todo aquele espaço, ou seja, vem valorizar aquela zona ali em torno da igreja, dar um ar mais urbano, mais arrumado ali ao coração da freguesia, da vila neste caso. Portanto, dá mais, vila do Porto Judeu. E dá aqui um ar mais de vila verdadeiramente, portanto é uma forma também de valorizarmos o espaço público e de criarmos ali um espaço melhor. Entretanto, em Santa Bárbara, lá embaixo mesmo na zona de lazer, ou para baixo ainda da zona de lazer, ao longo dos últimos anos tem vindo a ser desenvolvido ali um projeto de acesso ao mar, não sei se bem de criação de zona balnear ou não. Sei que aquilo é um projeto muito com o cunho do pároco local. Aliás, é um projeto em que... Mas que tem valorizado sobre-humano, pelo menos do ponto de vista do embelezamento daquele espaço. Cá em cima, lá embaixo, o mar, aquilo não sei se... Aquela zona ali é? Aquela é uma zona de, enfim, extraordinariamente batida pelo mar. Portanto, estamos a falar de uma zona difícil, mas a verdade é que o Padre João de Brito, com uma tenacidade quase tão dura como as pedras que ele lá tem posto, tem conseguido fazer avançar aquela obra. E pronto, e a obra neste momento já tem um empréstimo grande, que é criando ali um dos poucos pontos de acesso fácil ao mar na costa oeste. Tirando, sim, para lá do Porto das 5 não havia mais nada até às 4 ribeiras. Havia para ali umas descidas difíceis, muito complicadas só para gente nova e ágil, e mesmo assim com os seus riscos. Portanto, para um público em geral, para pessoas que não tenham a particular potência para escalar falésias, aquele fica o único acesso que nós temos aqui na costa oeste da ilha. Mas é aconselhável ali, professor, que se venha a criar ali uma zona de banho? Eu creio que uma zona mais talvez para pesca. Assim, e uma zona, eventualmente, nos dias bons, uma zona de banhos, para quem gosta enfim, sim, de uma zona mais selvagem, mais selvagens. Agora, o que está ali é um trabalho imenso que merece todo o louvor, porque
há ali anos de esforço e um esforço difícil, portanto, quando se olha para aquilo, e vê-se uma o gigantismo dedicação extraordinária que sem começou dúvida. na zona de lazer de Nossa Senhora do Pezinho, de Nossa Senhora, não é? E foi crescendo por ali abaixo, com todos também os constrangimentos legais que o Padre João de Brito foi encontrando, como é óbvio, está a mexer em costa e, portanto... E com todas as dificuldades técnicas que a obra tem, porque estamos a falar de uma obra em terreno manifestamente difícil. Antes disso, em São Bartolomeu, também nos últimos dias desapareceu uma referência da cultura popular angrense, eu diria assim, aliás, foi homenageado da cultura açoriana. A medalha de mérito municipal angrense, muito recentemente. Estamos a falar do João Ângelo. O João Ângelo, uma das pessoas que, ao longo destas já longas décadas, destas últimas longas décadas, deu um contributo enorme para a cultura açoriana. E é importante, quando nós falamos no João Ângelo e falamos em todas as pessoas que participam naquele tipo naquela modalidade, eu diria mesmo, de poesia e de produção, que nós a valorizemos, porque uma coisa é ser um poeta que escreve em casa e que pode demorar um mês ou um ano e vai corrigindo e aprimorando os versos, outra coisa é ali diretamente em cima do palco fazer aquilo que eles fazem, sair aquilo daquela forma. Isso de facto é um dom que poucos têm e neste caso estamos perante um verdadeiro mestre desta arte que nos deixou. Um homem que chegou também a participar na sua freguesia ao nível da Casa do Povo, ainda antes do 25 de Abril. Sim, e participou também na primeira junta de freguesia aliás, da junta administrativa, no período entre 25 de Abril e as primeiras eleições de 76. E depois também como autarca. Como autarca. Portanto, foi um homem que teve um percurso, quer do ponto de vista da poesia e do ponto de vista da arte, notável, mas também um percurso cívico invejável. Portanto, estamos a falar de um cidadão que deixa de facto João Ângelo, com a sua humildade, reconhecia-se a ele próprio como um repentista, não como um artista, não deixa de ser. Mas era um artista, enfim, um grande artista. Um grande artista, é verdade. Professor, estamos, por falar em artes, também a gerar muita temos vindo a falar disso, não é inevitável, a questão das São Joaninas. Sei que algumas gravações já começaram, já se fez o desfile da rainha. Veja lá, e ninguém soube. Ninguém soube. Isso é que foi uma coisa bem feita. É exatamente isso, ou seja, o que as pessoas têm comentado muito ultimamente, e possivelmente também com vocês lá no Executivo Municipal, é a questão de como é que isto está sendo feito. Isto obriga a um planeamento muito planeado, passa a redundância. Eu diria que estas são as São Joaninas de planeamento mais complexo do que a memória, porque não é apenas o planeamento daquilo que efetivamente vai acontecer, são todas as alternativas que é preciso criar. Portanto, não é apenas fazer, como era costume, fazer um programa e vamos executar isto. Neste caso temos que fazer vários programas em paralelo, porque aquilo que vai acontecer vai depender da situação concreta que se viver na ilha no período em torno das São Joaninas, razão pela qual os organizadores são obrigados a preparar alternativas. Neste caso, o que nós estamos a fazer é preparar porque isso demora tempo e exige um grande esforço, é preparar a parte gravada, digamos, aquela parte mais artística uma coisa das artes. Preparar um desfile para pôr na Rua da Ceia. A gente já sabe que o trajeto é aquele. Neste momento vocês têm que arranjar quem está obviamente mais por dentro desta organização, tem que arranjar até novos cenários e tudo mais, não é? Arranjar novos cenários, porque obviamente nós não podemos fechar a Rua da Ceia e proibir as pessoas de irem ver o desfile e fazer lá o desfile. O desfile teve que ser feito em outros sítios, e depois é preciso também deixar espaço para, na hipótese de ser possível, fazer algumas coisas com a presença do público. Portanto, não podemos esgotar de alguma maneira essa possibilidade, mas ao mesmo tempo é preciso ir criando uma programação que permita depois, através dos meios de comunicação eletrónica, encher aqueles dias com eventos. Portanto, há muito trabalho de produção que está neste momento a ser feito, e é esse o grande esforço e o grande investimento que se tem, mas de facto nunca houve umas São Joaninas tão complexas, tão difíceis e tão rodeadas de incerteza. É de facto a tenacidade e a persistência de quem está a fazer. Por exemplo, a maior parte das câmaras municipais aqui à volta já anunciaram o cancancelamento novamente dos festivais de verão. Essa seria a solução mais fácil e mais eficaz, talvez, mas tinha um grande defeito, que é punha as São Joaninas mais um ano no limbo. E as São Joaninas são uma marca que deu muito trabalho a criar, e as marcas não podem com a força das redes sociais e da internet conseguimos, apesar de tudo, mandar essas imagens para os quatro cantos do mundo. E conseguimos manter vivo o nome das São Joaninas à espera do dia em que elas possam voltar à sua verdadeira essência. Com certeza que possa voltar. Nas São Joaninas, certas, e com o público aparentemente, pelo menos para já, 2 touradas de praça, não é? Pelo menos já vi aí qualquer coisa nesse sentido. Estão preparadas 2 touradas de praça e estão preparados concertos para todos os dias,
dias com público, na hipótese de ser possível haver público. Portanto, no bailão. No bailão, no Centro Cultural, também, mais uma vez, temos alternativas em função da real situação. Pois. Portanto, isto, no fim de contas, é a tal questão que falo. Temos aqui vários programas de São Joaninas a ser feitos em paralelo para serem depois, enfim, usados consoante as condições que nesses dias existam. Professor, esta semana foi aprovado o Plano e Orçamento da região. Em tempos, não há muito tempo atrás, fizemos uma breve análise a isso. Não sei se da discussão que terá acompanhado, das propostas eventualmente de alteração que tenha seguido, se alguma merece destaque aqui para a nossa ilha. Não, eu com tantas propostas e contrapropostas ainda é cedo para se fazer uma análise. Este é um orçamento que também tem um bocadinho, enfim, um caráter de complexidade que não era costume ter, até porque resulta desta nova situação parlamentar, com muitos partidos a participar, e portanto não é um daqueles orçamentos que, enfim, que percebemos ao longo da semana que, por exemplo, um investimento que à partida estava a modos de seguir, o Centro Transportativo do Algar do Carvão, que afinal está a ser revisto o projeto e que, portanto, a avançar só para o ano que vem. Portanto, mais um ano aqui. Também a verdade é que... Sendo certo que aquilo já é Gualva, parece-me, não é? Não, aquilo ainda é Angra ali. Muito bem. Então é por trás, só que está bem. Eu, por acaso, tenho sempre dúvida em que sítio ali é que... A fronteira passa por cima daquela comieira que há ali por trás. Bom, a questão aqui do orçamento deste ano também tem que ser vista neste contexto que é normal em cada ciclo eleitoral. O primeiro orçamento de cada um dos ciclos eleitorais é aprovado em abril, às vezes maio, portanto é aprovado tarde e depois com a sua colocação em vigor nós estamos a falar um orçamento para 6 meses. Portanto, aquilo que vai verdadeiramente marcar se este governo vai ou não cumprir os seus compromissos vai ser o orçamento do ano que vem. Porque aí já entramos num daqueles orçamentos de normalidade. Este é um orçamento de transição, é um orçamento que em boa parte serve para arrumar as coisas que vinham de trás e, enfim, dar-lhe o seu termo lógico e, portanto, também não... Acho que ainda é cedo para se fazer julgamentos. Falou-se muito nos últimos tempos na questão do terceiro Tech Island, um investimento que está ali a ser desenvolvido no centro da Praia da Vitória, mas, por exemplo, a questão do cais de cruzeiros parece ter, enfim, caído nas calendas gregas completamente. Pois, nesta altura ninguém falou sobre isso, nem mesmo não se vê diversos partidos. Não se vê nenhuma referência a essa matéria, é uma matéria também central para a ilha, portanto é uma daquelas questões que nós, em devido tempo, temos que repescar esta e outras, ou seja, quando de alguma maneira esta poeira assentar e nós percebermos exatamente o que é que vai ser feito e o que é que está a ser feito, pois nessa altura o Conselho de Ilha terá que voltar a analisar tudo, enfim, todos os dossiês estão em cima da mesa. Aliás, foi um bocadinho o parecer que o Conselho de Ilha deu sobre este orçamento, foi dizer que se mantinham as condições anteriores e, portanto, o parecer foi uma repetição daquilo que tinha que já vem de 2019, até se não me falha a memória pelo que vi. 2018, creio eu. Aquilo que se disse foi, não aconteceu nada que nos faça mudar de posição, vamos aqui dar este parecer de dúvida e depois, quando as coisas ficarem mais claras, devemos de resolver. Um certo estado de graça, não é? Não, e depois, eu até porque tive essa experiência nos tempos em que tive em atividades governativas, no início do mandato, pois há sempre que, de alguma maneira, dar um fim lógico ao que vem de trás, ou seja, as obras que se fizeram têm fecho financeiro para ser feito, há obras que ainda não estão concluídas e que é preciso concluir, enfim, há sempre um arrasto. Nesta questão do Centro Interpretativo do Algar do Carvão, a justificação é de que está a ser revisto o projeto, não é? Sim, há sempre um arrasto daquilo que vem de trás que é preciso ser reanalisado e ser, enfim, de alguma maneira, acomodado no novo plano. O plano do ano que vem, aí, já terá que ser. Reanalisadas estão a ser as obrigações de serviço público de transporte aéreo interilhas e apesar de se calhar não ter tido o protagonismo que merecia, aparentemente, posso estar eu a fazer a leitura errada, mas pelo que acompanhei das notícias é exatamente Alda Menezes que tem aqui um pouco de responsabilidade em levar um vice-presidente do governo a dizer para-se isso e estude-se isso outra vez. Eu aí tinha sido a partir da Câmara Municipal. Eu aí tenho que confessar a minha inocência. Não tem nada a ver com isso. Bom, quer dizer, a Câmara de Angra... Porque as câmaras é que foram convidadas a emitir pareceres, as câmaras e as câmaras de comércio, ou seja, este foi um movimento que envolveu a Câmara de Angra, a Câmara da Praia, a Câmara do Comércio e Comércio e Indústria, não, e a Câmara da Graciosa, de Santa Cruz da Graciosa. Os 3 municípios e a Câmara de Comércio reuniram-se em conjunto e estudaram a matéria e emitiram um parecer conjunto, que foi aceito por todos e aprovado por unanimidade. Portanto, aquilo que
aquilo que aconteceu foi, de facto, um parecer que resultou da confluência destes interesses todos, mas aqui com forte peso também da parte dos empresários, porque esta é uma matéria que tem uma implicação direta e imediata sobre o investimento na área do turismo. Rodrigo Rodrigues esteve cá a semana passada no Magazine RCA, enfim, fazendo o balanço do mandato dele que está a terminar, ou que já terminou, e uma das indicações que nos deixou foi essa, foi de que teria sido a Câmara a chamar pelos parceiros, no sentido de depois analisarem exatamente, essa parte aí é a obrigação da Câmara, ou seja, basicamente quando se trata de matéria que tem impacto económico, a obrigação do município é ouvir quem diretamente está, até porque na Câmara nós não temos um envolvimento direto nas matérias económicas e um conhecimento interno. Portanto, pediu-se à Câmara de Comércio, pediu-se às outras câmaras para fazermos isto em conjunto, porque cada uma das câmaras poderia ter feito o seu parecer. Antes dessa questão das obrigações de serviço público, já se tinha levantado aqui uma outra questão, com uma proposta que está efetivamente no orçamento da região para este ano, no plano de investimentos, que é um estudo de um segundo caixa de mercadorias no Porto de Ponta Delgada. Estas discussões, professor, entre, enfim, estas acusações até que vão às vezes surgindo de bairrismos e de centralismos e essas políticas de concentrar tudo em São Miguel, isto de facto é assim ou há aqui apenas uma luta de interesses económicos que estão a sobrepor-se aos interesses políticos? Esta é uma história que eu às vezes, quando se fala disto, eu gosto de olhar para o passado e para perceber de onde é que nós partimos. Esta é uma história que, aliás, houve uma conferência há relativamente pouco tempo, esta semana, na Câmara Municipal, que de alguma maneira veio tocar no princípio disto tudo. Isto nasce em 1821, quando em março desse ano, em 1820 tinha havido uma revolução no Porto, que de alguma maneira iniciou a corrida liberal. E Ponta Delgada, em 1821, revoltou-se e aquilo que fizeram em Ponta Delgada foi proclamar a sua independência em relação a Angra. Não queriam que Angra fosse a capital e não queriam que a Terceira tivesse essa influência tão grande que tinha sobre São Miguel e, portanto, o liberalismo lá não era pouco liberalismo. Eles queriam mesmo a independência. A separação. A independência do governo de São Miguel em relação ao governo da Terceira. E a partir daí gerou-se uma luta que foi parar ao órgão, à Assembleia Constituinte, que se chamavam as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, em que os deputados eleitos pelos Açores chegaram lá e o debate sobre os Açores, que aliás está publicado, e quem quiser ver, vá ao site da Assembleia da República e veja os diários, os diários das Cortes Gerais Extraordinárias. E é notável o debate que se faz entre os deputados eleitos pela Terceira e os deputados eleitos por São Miguel, os da Terceira a defender a unidade açoriana e os de São Miguel a dizer que não, que era mais fácil uma ligação com Lisboa do que uma ligação com a Terceira, porque o mar, porque não, enfim, todos os argumentos. E no fim ganhou. Nas Cortes, ganhou digamos, a fação que pretendia a separação dos Açores. E foram criados 3 distritos. Foram criados primeiro 2, depois gerou-se toda esta organização. Uma governação distrital que durou um século e meio. Mais de quase 2 séculos, ou seja, veio acabar em 1976. Exatamente. E, portanto, isto deixou aqui um traço histórico profundo e de vez em quando nós vamos para trás. A mesma luta que os miquelenses travaram contra a Terceira em 1821, em 2021 é a luta que a Terceira também tem que travar contra a centralização que está a acontecer ao contrário. Mas então perdemos enquanto povo terceirense a capacidade de nos defendermos e de reivindicarmos face aos miquelenses já no século XIX? Não, no século XIX, depois de um debate e de uma situação extremamente complexa... É que neste momento, porque é que século e meio, quase 2 séculos depois, porque é que continuamos a fazer... Porque isso é uma nossa organização política não consegue resolver isso? Isto é uma questão intrínseca às situações arquipelágicas. Não é apenas aqui que acontece em praticamente todos os arquipélagos, quando existem ilhas que de alguma maneira competem por uma posição de alguma liderança. E, portanto, essa questão é uma questão que creio que nunca irá desaparecer. O que é preciso é que o nosso sistema político seja capaz de acomodar, e de acomodar através da organização de formas do governo que permitam um grau de autonomia razoável a cada uma das suas partes. No caso das Canárias, criaram os cabildos insulares, que foi uma forma de resolver este problema, mas há situações que são extremas. Se nós formos ao Oceano Índico, temos, em alguns casos, ilhas que uma parte das ilhas foram para a independência e outras resolveram não ir. Exatamente. Exatamente porque entre elas não se entendiam. Portanto, este assunto não é um assunto
não é um assunto açoriano, é um assunto intrínseco. É um assunto ilhéu, exatamente. E, portanto, neste caso do assunto ilhéu, eu creio que a unidade açoriana é um valor enorme e que nós devemos preservá-la, mas a única forma de preservar... Mas é que isso parece estar cada vez mais difícil de conseguirmos, não é? E a política está aqui a dar um contributo que me parece... É a única solução para... Tristemente decisivo, não é? Pois, a política é que tem que dar o contributo decisivo para preservar essa unidade. E a única forma de preservar a unidade açoriana é criar uma estrutura, uma arquitetura governativa e depois uma prática política em que todas as partes deste arquipélago, desde o Corvo até Santa Maria, se sintam à vontade. Faltará planeamento e perspectiva. Eu peço desculpa, isso já não tem nada no âmbito da Câmara, mas... Eu creio que não tem a ver com o planeamento nem com a perspectiva, tem mais a ver com questões de natureza de visão, ou seja, questões estratégicas, de termos uma estratégia e de nos acomodarmos a todos. A autonomia pois, só... uma questão mais de planeamento, não é? Definirmos melhor o que é que... A autonomia só será sólida quando todas as ilhas se sentirem confortáveis neste edifício autonómico. Ou seja, quando cada um de nós encontrar o nosso espaço e vivermos num espaço em que nos sintamos justamente colocados face àquilo que nós somos e face àquilo que nós queremos. Isto implica um determinado grau de liberdade para cada uma das ilhas ser capaz de gerir os seus assuntos e implica depois tentarmos encontrar pontos de união e não pontos de divisão. Infelizmente, estes últimos anos têm sido férteis em pontos de divisão e na criação de conflitos, pequenos conflitos, que numa situação normal se calhar valeria um pouco, mas como vem beber a este caudal histórico profundo, acabam por ser fortemente ampliados. E nós hoje temos uma amplificação de tudo isto, coisas que às vezes são pequeninas, coisas menores, que acabam por ter depois a gerar um reflexo na cidadania público que é excessivo e que ameaça aquele que é um valor fundamental, que é de facto nós sermos capazes de nos afirmarmos enquanto região autónoma no contexto português e no contexto europeu. Se nós nos partirmos, pois não nos vai servir de absolutamente nada, absolutamente nada. Começamos nos caudais das Ribeiras, acabamos nos caudais da história quase, mesmo antes de terminar, só sei que há a Assembleia Municipal para a semana, não sei se quer destacar algum ponto. É uma Assembleia Municipal daquelas normais de rotina, sim. Nesta altura sempre apenas coisas mais ou menos rotineiras. Esta é uma Assembleia de rotina e ainda mais porque este ano, infelizmente, não vai ser possível fazer aquilo que era possível normalmente fazer nesta Assembleia, que era a aprovação da conta do ano anterior. Covid e prazos obrigou a uma arquitetura diferente. Nós só vamos ter a aprovação da conta em junho e, portanto, esta é mesmo uma Assembleia que ficou um bocadinho despida, porque normalmente nesta Assembleia aprovava-se a conta do ano anterior e fazia-se a transição dos saldos para este ano. Esta transição de saldos já foi feita. A aprovação da conta será feita em junho, porque os auditores têm agora prazos diferentes, porque houve aqui uma suspensão de contagem de prazos, enfim, um conjunto de questões, como é óbvio, sim, de questões à conta da pandemia e, portanto, nós vamos ficar com uma Assembleia relativamente vazia. Celebramos amanhã o 25 de Abril, esperamos que todos sinceramente possam continuar, pelo menos utilizem o dia para refletir sobre a importância da liberdade que nos foi conferida, não é? Da liberdade e da responsabilidade que vem com ela, porque aliás isto vem truncar naquilo que nós dizíamos antes, que a liberdade traz consigo um conjunto de responsabilidades e a necessidade de se tomarem decisões a bem de todos. E isso às vezes passa um bocadinho ao lado. E liberdade sem responsabilidade é libertinagem e isto conduz à anarquia quase e, portanto, não é isso que queremos. Professor, muito obrigado por estes minutinhos e por estes pensamentos que partilhou connosco. Foi o Angra em Revista deste sábado, dia 24 de Abril. A todos a continuação de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.